Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de AutoCAD 2012 2D em português, essa é a vantagem. Meu nome é Kleber Reis, sou o seu professor de CAD e vou te acompanhar durante todas as aulas desse curso que está começando agora. Nesse curso nós vamos aprender desde a parte básica do AutoCAD, a interface do programa, como fazer algumas configurações básicas dentro do AutoCAD, passando aí pelos comandos de desenho, comandos de modificação, como trabalhar com as camadas, como inserir e configurar texto, cota, como inserir e criar blocos também. Tudo isso nós vamos ver durante esse curso de AutoCAD 2012 2D em português. Nós vamos aprender também a configurar as escalas, corretamente. E por último, a parte de plotagem, você vai aprender a fazer plotagem em folhas A0, A1, A2 e também como colocar um desenho em escalas diferentes numa mesma folha de papel. Espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam. Tá? E durante o curso, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, você pode entrar lá no nosso blog, que é o www.plataformacad.com.br ou www.cadtube.com.br. Os dois links vão para o mesmo endereço, tá? Para o blog lá que é o CADTube. E lá na página do fórum, você pode postar a sua dúvida, que todos os dias eu passo por lá respondendo as suas dúvidas. Espero que vocês tenham entendido, espero que gostem do curso, como eu disse. Vamos começar a aula de hoje, então. Bom, começando então o nosso curso de AutoCAD 2012 em português, quando você abre o AutoCAD pela primeira vez, e para abrir o AutoCAD basta clicar no ícone AutoCAD lá no desktop ou na área de trabalho aí no seu computador, ou também pelo botão iniciar, depois você vai em programas, Autodesk e procura o AutoCAD 2012. Essas são as formas para você abrir o AutoCAD. Então, quando você abre o AutoCAD pela primeira vez, vai aparecer essa janela aqui do Autodesk Exchange. Nela você encontra informações muito importantes de atualização também sobre essa nova versão. Por exemplo, aqui do lado esquerdo, você tem o AutoCAD WS. Clicando aqui, ele vai acessar o portal do AutoCAD WS, que nada mais é do que um recurso para você visualizar e também fazer pequenas edições em desenhos no AutoCAD, no iPhone, no iPad, no iPod da Apple e também em dispositivos móveis com o sistema Android e também via web. Aqui no centro você tem as novidades do AutoCAD 2012, inclusive com vídeos onde você pode, vídeos com tutoriais, onde você pode aprender alguma coisa sobre recursos do AutoCAD 2012. Aqui do lado direito, nós temos aqui atualização de produtos e Service Packs. Tá? Isso aqui é importante porque ele dá acesso a atualizações do AutoCAD e também do Service Pack. São pequenas instalações de ajustes do software, ou seja, do AutoCAD. Então é sempre conveniente, é sempre importante você verificar se há alguma atualização aqui e instalar também no seu computador para que ele tenha uma boa performance do programa. Aqui nós temos o Autodesk Subscription também. Nesse caso, ele dá acesso ao portal de assinaturas de subscription. É uma área para assinantes do serviço, tá? É uma assinatura anual e ela dá direito a algumas vantagens. Por exemplo, suporte gratuito com os técnicos da Autodesk, atualizações de versões automáticas e sem custo, treinamento online via web dos produtos e outras muitas vantagens também. Querendo saber, basta clicar aqui que você vai ter as informações. E nós temos aqui também o suporte ao produto, que seria um acesso ao suporte via web. Essa opção aqui, Show this window at Startup,
Se ela estiver marcada, como está aqui, toda vez que você iniciar o AutoCAD 2012, essa janela do Autodesk Exchange vai aparecer aí na sua tela. Basta você clicar aqui em Close, aqui embaixo, ou clicar nesse xizinho aqui para poder fechar essa janela. Querendo voltar a ela, basta clicar aqui, ó, em cima. Estão vendo aqui onde está o cursor? Basta clicar aqui, essa janela volta e você pode novamente ter acesso aqui a essas informações, como as novidades, os vídeos, tá? A página do Autodesk AutoCAD WS também. Bom, aqui nós temos a tela do AutoCAD, a tela gráfica do AutoCAD. E eu vou explicar passo a passo aqui para vocês, tá? Porque o nosso objetivo aqui é aprender como usar o AutoCAD 2012, lembrando que os comandos e os atalhos explicados nesse curso serão em português. Aqui no canto superior esquerdo, nós temos o menu de aplicação. Dentro do menu de aplicação, nós podemos encontrar aqui os ícones e comandos que usamos com maior frequência. Por exemplo, aqui nós temos o novo, para abrir um arquivo novo do AutoCAD, abrir, para poder abrir um desenho ou um arquivo já existente aí no seu computador, ou em outro lugar onde está armazenado o seu arquivo. Salvar, para poder salvar o arquivo, para salvar o desenho corrente. Salvar como, se você quiser criar uma cópia do arquivo que está aberto aqui no seu computador. Você pode usar o salvar como. Exportar, nós temos aqui algumas extensões para os quais você pode exportar. Publicar, imprimir. Nós temos aqui utilitários de desenho também, como propriedades de desenho, unidades e outras opções aqui. O fechar, seria fechar esse arquivo que está aberto. Aqui nós temos as opções, tá? Que são algumas configurações aí do seu AutoCAD, e sair do AutoCAD 2012. Esse é o menu de aplicação. Você pode ter acesso ao menu de aplicação clicando nesse azão, vou chamar de azão, nesse A vermelho aqui. Tá? Você pode clicar nele e você vai ter acesso a esses comandos. Dentro do menu de aplicação, nós temos ainda aqui em cima uma linha, e nessa linha ela serve para fazer uma busca rápida de comandos. Por exemplo, vou digitar aqui as iniciais LI. Então, todos os comandos que têm essas duas letras LI juntas vão aparecer aqui. Então, por exemplo, o comando linha está aqui, eu posso clicar nele e ele já chamou o comando linha, conforme se pode verificar aqui na linha de comandos. Tá? Então, aqui eu tenho o comando linha, underline line, que seria do inglês, e até uma dica para você que está acostumado a usar o AutoCAD em inglês, basta você digitar underline e o nome do comando, também ele funciona aqui no AutoCAD em português. Tá? Então, aqui ele já está pedindo para especificar o primeiro ponto, basta clicar na tela, segundo ponto ou próximo ponto, e aí eu vou clicando e usando aqui o comando linha. Deixa eu deletar isso aqui, depois nós vamos aprender a fazer isso também. Tá? Então, essa linha aqui, como eu expliquei para vocês, é para fazer uma busca rápida de comandos. Aqui embaixo, nós temos os últimos arquivos abertos nesse computador. Tá? Então, todos eles não. Tá? Ele tem um limite aqui, então são os últimos arquivos abertos. Aqui nesse caso, nesses dois ícones que nós temos aqui, o da esquerda ele vai apresentar para você os documentos recentes. Então, clicando nele, aqui estão os documentos recentes, são os últimos arquivos abertos. Nesse ícone da direita são os documentos abertos. Todos os arquivos abertos aí no seu computador, eles vão aparecer aqui. Como eu abri agora esse arquivo aqui, que é o desenho 1, então é o que está aparecendo aqui. Se eu tivesse outros arquivos abertos aqui nesse computador, apareceriam aqui também. Então, vou voltar aqui para documentos recentes. E agora, nós podemos ordenar ou organizar esses ícones por lista ordenada, por data de acesso. Então, clicando aqui, ele vai organizar por data de acesso. Também posso organizar por tamanho, tá? E posso organizar também
por tipo, porque o AutoCAD não abre somente arquivos DWG. Ele abre arquivos de outras extensões também, como o DXF, por exemplo. Tá? Então, aqui ele organizou por tipo, colocando o único DXF aqui por último. Aqui do lado, onde está o cursor, aqui onde estou marcando, esses ícones que aparecem aqui do lado do arquivo, eles podem aparecer pequenos, como está marcado aqui, podem aparecer como ícones grandes, como você pode ver aqui. Eles podem aparecer imagens pequenas, então ele pega uma imagem do que está desenhado naquele arquivo e mostra aqui, ou também imagens grandes. Colocando o cursor em cima de qualquer arquivo aqui, mesmo que ele esteja com ícones, por exemplo, colocando o cursor em cima dele, ele vai te mostrar algumas informações do que aquele arquivo contém. Por exemplo, ele tem uma imagem aqui daquele arquivo, e ali eu tenho a data de modificação e informações da versão que esse arquivo foi feito ou utilizado. No caso, esse arquivo aqui não aparece nada, porque esse arquivo já foi deletado no meu computador. Tá? Ou se não, não tem nada dentro dele. Nesse caso aqui, esse arquivo ele foi deletado, então eu não tenho nenhuma... eu não tenho, no caso, o desenho desse arquivo aqui. Então, essas são as opções do menu de aplicação. Outra coisa que nós temos aqui para ter acesso aos comandos de forma rápida também, seria aqui a barra de acesso rápido, que é essa barrinha aqui em cima. Então, dentro da barra de acesso rápido, eu tenho comandos muito utilizados também, como o novo, que nós já vimos dentro do menu de aplicação. Então, ou eu posso criar um arquivo novo, abrir um arquivo novo, né, para poder começar a desenhar por aqui ou dentro do menu de aplicação. Então, eu tenho o novo, tenho aqui o abrir um arquivo existente, tenho o salvar, salvar como, plotar ou imprimir, undo, que ele reverte a ação mais recente, ou seja, ele desfaz. No AutoCAD em inglês ele se chama undo, no AutoCAD em português, que é o que estamos estudando, ele se chama desfazer. E nós temos aqui o refazer também, que ele reverte os efeitos do comando desfazer. Então, por exemplo, eu desfiz uma ação e não era para desfazer. Então, eu posso clicar aqui. Aqui eu tenho a área de trabalho. Tá? Então, se estamos trabalhando com o 2D, nós vamos usar o desenho e anotação. Se estamos trabalhando com o 3D, nós temos aqui a introdução ao 3D, que são os comandos mais comuns do 3D, e temos a modelagem em 3D também. Nós temos o AutoCAD Classic, para quem trabalhava, o AutoCAD Clássico, para quem trabalhava com versões mais antigas do AutoCAD. Vou até clicar aqui para você ver. Observe aqui na tela, deixa eu fechar essa janela, a disposição dos ícones aqui, ó. Tá? Então, isso para quem trabalhava com versões 2007, por exemplo, a tela gráfica do AutoCAD era muito parecida, ou se não igual, com essa aqui. Como nós vamos trabalhar com 2D, nós vamos trabalhar com esse aqui, ó, desenho e anotação. Tá? Se você quiser criar uma área de trabalho para você, por exemplo, colocando algumas barrinhas aqui do lado de ferramentas, você gosta de sempre, por exemplo, a calculadora, o atalho da calculadora é o Ctrl 8. Então, deixa eu colocar aqui a calculadora para vocês. Ó. Então, você gosta que a calculadora sempre apareça, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui está a calculadora. Que a calculadora sempre apareça nesse canto esquerdo aqui, toda vez que você abrir o AutoCAD. Então, o que você pode fazer? Você organiza aqui da forma como você gosta e vem e salva essa área de trabalho. Então, salvar atual como? Eu vou colocar aqui o meu nome. Então, Kleber Reis. Observa, aqui está, ó, Kleber Reis, vou salvar. Pronto, salvei. E agora eu vou voltar aqui para qualquer outra área de trabalho. Desenho e anotações, por exemplo. A calculadora não apareceu. Mas agora eu vou vir aqui, olha só, e vou clicar em Kleber Reis, que foi a área de trabalho que eu criei. Então, Kleber Reis, olha só o que aconteceu, aqui está a calculadora. Tá? Mas nós vamos trabalhar aqui com o desenho e anotação.
porque nós vamos trabalhar com 2D. Mas você aprendeu aí como salvar uma área de trabalho do seu gosto, por exemplo. Então, essa aqui é a barra de acesso rápido. Dentro da barra de acesso rápido, nós podemos colocar alguns comandos aqui, comandos que usamos com maior frequência. Por exemplo, suponhamos que o comando linha eu uso toda hora. E eu quero que esse comando linha apareça aqui nessa barra de acesso rápido. Então, basta clicar em cima desse ícone e clico aqui, ó, adicionar à barra de ferramentas de acesso rápido. Olha só, ele apareceu aqui. Se eu quiser colocar o comando círculo também, clico com o direito em cima dele, no mouse, adicionar à barra de acesso rápido. Olha só, apareceu aqui do lado. E se agora eu quiser tirar esses comandos aqui da barra de acesso rápido? Clicando com o direito em cima deles, eu clico em remover da barra de ferramentas de acesso rápido. Pronto, já removi daqui. Vou remover esse aqui também, porque nós não vamos precisar deles aqui. Embaixo da barra de acesso rápido, eu tenho aqui uma barra de menus, que a partir da versão 2010, se não me engano, eu não lembro se é a versão 2009 também não, ela não aparece aqui automaticamente. Então, para que ela apareça, eu vou clicar nessa seta aqui do lado do Workspace, né, seria da área de trabalho, e vou clicar aqui em mostrar a barra de menus, que seria a penúltima opção aqui, ó. Então, mostrar a barra de menus, pronto, ela aparece aqui. Dentro dessa barra de menus, nós temos muitas funções aqui. Funções de arquivo, entra aqui a questão do novo, novamente, abrir, fechar, importar, anexar. Nós temos várias opções aqui. Editar, vista, inserir, formatar, ferramentas, desenhar. Tá? Então, os comandos de desenho aparecem aqui em desenhar. Por exemplo, linha aparece aqui também. Cota, aqui estão os comandos de cota. Os comandos de modificação está em modificar. A questão das propriedades paramétricas é o paramétrico, estão aqui. Tá? Janelas, como organizar as janelas aqui na nossa tela. Tá? E a ajuda também. Então, isso aqui é uma barra de menus. Se ela não aparecer no seu computador, provavelmente ela vai estar assim, ó, sem aparecer. Você clica nessa seta do lado da área de trabalho, tá? Vem aqui em mostrar a barra de menus e ela vai aparecer aqui. Depois da barra de menus, nós temos aqui a faixa de opções, chamada de ribbon nas versões em inglês. Essa seria a faixa de opções. A faixa de opções, ou ribbon, tá? Ela reúne os comandos, nesse caso aqui os comandos de 2D, eles são agrupados por abas e painéis. Então, por exemplo, dentro da aba padrão, nós temos os comandos mais utilizados para fazer o seu desenho em 2D. Mas nós temos outras abas também, como inserir, clicando aqui no nome, ele vai mostrar para você todos os comandos divididos em painéis, tá? Aqui dentro dessa aba inserir, anotação, já são os comandos de anotação, como texto. Então aqui você vai configurar tipo de texto, se é o texto multilínea ou se é linha única, verificar a ortografia, o estilo de texto, a altura do texto. Tá? Aqui também nós temos as cotas, então todos os comandos de cotas se encontram aqui. Nós temos as chamadas de detalhe também, tabelas e outras opções que nós temos aqui. Paramétrico estão os comandos para desenho paramétrico, estão aqui, vista, gerenciar, saída, plugins e temos aqui a opção online também. Nós vamos nos concentrar no padrão, nessa aba padrão, porque dentro dessa aba padrão nós temos praticamente todos os comandos que nós precisamos para fazer um desenho 2D. Então, dentro da aba padrão, nós temos aqui o painel desenhar. E dentro do painel desenhar, nós temos os comandos de desenho que vamos precisar. Então, temos linha, polilinha, círculo, arco. Aqui nós temos o retângulo. Clicando nessa setinha aqui do lado de retângulo, temos o polígono também. Tá? Aqui nós temos a elipse. Clicando na setinha, temos algumas opções da elipse, como fazer uma elipse começando pelo centro, elipse por eixo e fim, elipse aqui do arco elíptico também. Nós temos aqui também outras opções aqui embaixo. Ó. Estão vendo que ao lado do nome do painel desenhar tem uma seta.
clicando nela, aparecem os outros comandos de desenho também. Essa continuação de comandos que nós temos aqui, quando eu tiro o cursor de cima daquela aba que abre para baixo, ela recolhe. Então, nesse caso, se eu quiser que ela permaneça visível na tela, basta clicar nesse pin, isso aqui se chama pin. Basta clicar nele, pronto, tirando o cursor de cima daquela aba, tá, que ela desce ali do painel, ela não vai recolher mais. No caso, se eu quiser voltar, como estava antes, basta clicar aqui no pin novamente, tirando o cursor, ele volta. Aqui nós temos os comandos de modificação, então, mais uma vez, clicando nessa seta para baixo, tá, eu tenho aqui outros comandos, nós vamos estudar cada um desses comandos aqui. Aqui nós temos as camadas, que são, ou seja, para organizar melhor o nosso desenho, quando nós formos desenhar, ou se você já tiver um desenho pronto, nós temos que separar por camadas. Essas camadas, por exemplo, você pode colocar, tipo, numa camada você coloca o desenho arquitetônico, em outra camada você coloca um desenho elétrico do mesmo projeto, na outra camada você coloca sei lá, de paisagismo, por exemplo. Tá? E às vezes na hora de desenhar você somente quer ver o arquitetônico, aí você acaba desligando as outras camadas. Então, aqui nós vamos aprender a criar várias camadas, e essa lâmpada, por exemplo, é para poder desligar a camada, para ativar ou desativar. Tá? Nós vamos aprender isso na aula específica sobre isso. Aqui nós temos também as anotações, que é aqui estilo de texto, estilo de cota, seria as múltiplas chamadas, tabelas, tudo isso nós vamos estudar aqui no nosso curso também. Tá? Então, se você observar aqui, bloco, ó, se você observar, por exemplo, esse de anotação aqui, eles vão aparecer aqui também nessa aba. O de inserir, por exemplo, que seriam os blocos, eles estão aqui também. Tá? Aqui nós temos algumas propriedades. Por isso nós vamos nos concentrar a estudar essa aba padrão. Porque essas outras abas que nós temos aqui, muitas delas, muitas funções são repetidas aqui no padrão, que é o mais utilizado. Alguma coisa que nós precisamos saber que não está aqui na aba padrão, aí sim a gente vai recorrer a essas outras abas. Aqui nós temos a tela gráfica do AutoCAD, ela é infinita para todos os lados. Ela aparece nessa cor cinza escura, então já quero te ensinar aqui, se você quiser mudar a cor da tela, essa cor de fundo aqui do AutoCAD, você pode entrar no comando Opções, digitando OP na linha de comandos. E outra forma de você chamar o comando Opções também, opção, é aqui através do menu de aplicação. Aqui está ele, ó, Opções. Então você clica nele ou chama pelo atalho OP. Você vem aqui em Exibir, Cores, e aqui em Cor, do lado direito, você escolhe a cor que você quer que apareça ali. Vou colocar branco, por exemplo, aplicar e fechar, ok, observe, agora ficou na cor branca. Tá, eu vou voltar para a cor que estava. Então, comando OP, dou Enter, só digitar OP, não precisa nem clicar lá na linha de comandos, lá embaixo. Exibir, cores, venho aqui, eu vou colocar preto, tá? Estava cinza escuro, eu vou colocar na cor preta. Aplicar e fechar, dou OK, pronto. Agora está na cor preta. Bom, eu tinha colocado aqui na cor preta, mas eu acho melhor que fica na cor cinza. Então eu fiz o seguinte, eu vim aqui em cores, e aqui, ó, em cor, eu coloquei selecionar cor e peguei uma cor aproximada aqui ao cinza, tá? Deu OK, aplicar e fechar, OK. Pronto, já está na cor cinza. Então nós aprendemos aqui a como alterar a cor de fundo do AutoCAD. Como eu já disse, a tela gráfica do AutoCAD ela é infinita. E aqui é onde nós vamos fazer o nosso desenho em escala real. Aqui nós temos no canto superior aqui esquerdo algumas informações importantes. Por exemplo, aqui nós temos o controle das viewports. A partir desse AutoCAD, nós podemos criar várias viewports aqui na tela. Então, por exemplo,
aqui, se eu quiser colocar tipo quatro viewports à esquerda, então aqui eu tenho uma viewport, outra viewport, outra viewport, e aqui eu tenho a viewport maior. Ou senão eu posso clicar aqui, lista de configurações de viewport, quero uma viewport única. Clico aqui, volta a viewport normal. Então, por aqui eu posso configurar essa questão das viewports. Aqui também eu tenho a opção restaurar viewports. Aqui eu tenho as vistas do desenho, que para 2D não nos serviria muito. Por exemplo, superior, inferior, esquerdo, direito, frontal, posterior. Temos aqui os isométricos também. Tá? Gerenciador de vista, paralela e perspectiva também, quando você quer ver o seu desenho em perspectiva. Você pode usar essa opção perspectiva, mas isso aqui serviria mais para um 3D, não tanto para um 2D. Por exemplo, deixa eu chamar aqui o comando caixa, que seria um comando de 3D. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho ele na vista superior. Eu quero... A inferior não vai dar muita diferença. Deixa eu colocar no isométrico. Olha só, aqui eu tenho um isométrico dele. Deixa eu colocar em outro isométrico aqui, ó. Entenderam? Então aqui eu posso ir testando. Eu quero ver na vista superior. Aqui está. E aqui eu tenho, nesse caso, o controle de estilos visuais. Então aqui ele está em estrutura de arame. Deixa eu voltar para a vista isométrica. Aqui. Estrutura de arame, mas, por exemplo, eu poderia usar o conceitual. Olha só como aparece o conceitual. Eu poderia usar aqui, por exemplo, o realista. Ele tem uma... No caso, você vê ele de uma forma mais realista, com as cores, tudo. Claro que aqui a gente precisaria configurar tudo isso. Tá? Então, esse aqui, no caso, como eu expliquei, seriam os estilos visuais. Eu vou deixar aqui na estrutura de arame. Aqui eu vou deixar no superior, para trabalhar com 2D, a gente vai trabalhar com superior. E só voltando aqui nessa primeira opção das viewports, por exemplo, se eu colocasse aqui novamente 4 esquerda, observe que o desenho aparece em todas as viewports. E eu posso configurar cada viewport, no caso a vista, separadamente. Por exemplo, nessa viewport maior, eu quero que a vista seja isométrica. Olha só, aqui eu tenho isométrica, mas as outras continuam superior. Essa aqui, por exemplo, eu quero que ela seja um outro isométrico aqui, ó. Aqui está o meu desenho. Então eu posso trabalhar em cada vista, cada viewport aqui, separadamente. Tá? Mas é o mesmo desenho. Qualquer modificação que eu faça em algum, vai ser feita em outro, vai aparecer aqui também nas outras viewports. Então, deixa eu voltar aqui para maximizar viewports. Pronto. Outra coisa que nós temos aqui, que nós podemos ver, seria as ferramentas de visualização. Como, por exemplo, nós temos aqui a ViewCube, tá? Que seria um cubo de vista. Então, aqui nós temos também a vista superior. Então, se eu quiser virar a vista superior, bom, ficou de cabeça para baixo aqui, né? Aqui, ó, eu posso trabalhar com ele aqui, clicando nessas setas que nós temos aqui, ó, posterior. Eu clicando aqui, ele vai passar para outra vista, que seria a esquerda, só que aqui ele está um pouco isométrica. Tá vendo? Ó? Eu posso ir clicando aqui nas vistas para poder visualizar aqui de forma melhor o nosso desenho. Só que isso funcionaria melhor para um 3D. Tá? Se eu quiser numa vista isométrica aqui também, eu posso clicar nessa opção aqui. Aqui eu tenho o Stairwells, que seria, no inglês ele chama Stairwells, seria a navegação. Nós vamos aprender alguns, tá, durante o curso, e outros somente lá no curso de 3D. Então essa é a tela do AutoCAD. Aqui nós temos as coordenadas. No AutoCAD nós trabalhamos com coordenadas. Nesse caso, como está em vista isométrica, é um objeto 3D, ele aparece 3 eixos aqui, X, Y e Z. Tá? No caso do 2D, deixa eu deletar isso aqui, colocar aqui numa vista superior, ele vai aparecer somente 2 eixos, tá? Que seria o X e o Y. Aqui nós temos o modelo e os 2 layouts.
O modelo é onde nós vamos fazer o nosso desenho. Então, qualquer coisa a ser desenhada, vai ser desenhada aqui em modelo. Os layouts seria a configuração para impressão, seria as pranchas. É aqui que nós configuramos a impressão. Primeiro nós desenhamos em modelo e depois nos layouts aqui é onde nós vamos configurar a impressão. Nós podemos criar quantos layouts nós quisermos. Então, se você quiser criar aí um layout só do desenho arquitetônico, outro layout para o paisagismo, por exemplo, outro para elétrico, ou num layout você vai colocar parte do seu desenho, em outro layout você vai colocar outra parte do seu desenho, se é um desenho muito grande, não tem problema. Você pode criar quantos layouts você quiser, mas o desenho é feito em modelo e sempre em escala real, escala 1 por 1, o tamanho que realmente ele é. Aqui embaixo nós temos a linha de comandos. Dentro da linha de comandos, na linha de comandos é onde aparecem aqui as informações que o AutoCAD está te pedindo. Por exemplo, se eu chamar o comando linha, eu posso clicar aqui ou basta digitar L. Aqui, pronto, já chamou. E observe aqui na linha de comandos o que ele está pedindo. Linha, especificar o primeiro ponto. Então, ele está pedindo um ponto. Eu vou clicar na tela. Observe que lá na linha de comando já mudou a informação que ele está pedindo. Especificar o próximo ponto. Eu vou e clico no próximo ponto ou informo a coordenada, que nós vamos aprender nas aulas seguintes aí como informar as coordenadas. E aí eu vou obedecendo o que a linha de comandos está pedindo. Para sair desse comando aqui, basta dar ESC. Vou deletar isso aqui e vou chamar um outro comando que é o círculo. Observe aqui na linha de comandos, especificar o centro do círculo. Então, para cada comando, o AutoCAD vai te pedir informações diferentes, específicas daquele comando. Então, quando eu clico na tela especificando o centro do círculo, agora, lá na linha de comandos, ele já está me pedindo o raio desse círculo. Que eu posso digitar o raio, vou digitar aqui 100, Enter, pronto, e faço um círculo de raio 100. Aqui eu tenho o círculo, então. Então, essa é a linha de comandos. Todo bom cadista sempre observa a linha de comandos para ver o que o AutoCAD está te pedindo naquele momento. Aqui aparece o prompt comando. Quando não tem nada escrito na frente, significa que ele não está em nenhum comando. Você pode chamar qualquer comando, ou aqui ou pela linha de comandos mesmo, digitando algum comando. Quando tem alguma coisa escrita na frente, por exemplo, aqui linhas, significa que ele está pedindo essa informação aqui. Eu estou no comando linha e ele está pedindo essa informação, e essa informação, se é um ponto, eu posso clicar na tela ou especificar digitando aqui uma coordenada. Se é uma distância, eu tenho que digitar também. Então, para cada informação, eu tenho que colocar a informação correta, seja clicando na tela ou digitando as informações. Essa é a linha de comandos. Todas as informações serão pedidas aqui pela linha de comandos. Bom, o que mais nós temos aqui? Aqui embaixo nós temos o contador de coordenadas. O contador de coordenadas ele apenas mostra a posição do cursor, ou seja, a coordenada da posição do cursor. Observe que quando eu mexo o cursor, aqui as coordenadas vão mudando. Nós vamos aprender a trabalhar com coordenadas aqui no AutoCAD. Tá? Então, por exemplo, se eu mexo o cursor para a direita, a coordenada x, que é esse primeiro número aqui, ele vai aumentando. Se eu volto em direção à esquerda, a coordenada x ela vai diminuindo. Para cima é o y, seria o segundo número. Para cima o y vai aumentando, para baixo ele vai diminuindo. A coordenada z, que seria o terceiro número, aparece sempre 0, porque estamos trabalhando apenas com dois eixos, x e y, que é o 2D. Quando estivermos trabalhando com 3D, aí sim apareceria alguma coisa aqui na coordenada z, porque estamos trabalhando apenas com a coordenada x e a coordenada y. Aqui nós temos a linha de status. Na linha de status nós temos muitas funções importantes. Vou desligar todas elas aqui, falar por alto cada uma delas, porque nós vamos ter uma aula específica sobre como usar essas funções da linha de status. Aqui nós temos a opção inferir. Tá? Ele vai inferir restrições no nosso projeto. Por exemplo,
eu vou ligar aqui a opção inferir. Aqui eu tenho um círculo e vou fazer um outro círculo. Comando CI, Enter. Ele já está pedindo aqui para especificar o centro. Eu vou ligar aqui a opção Snap, aqui. E vou fazer um círculo aqui. Observe que a opção inferir estava habilitada. E aqui ele colocou, estão vendo esse quadradinho azul aqui? Isso aqui vem do inferir. Por exemplo, se eu desligar a opção inferir, comando CI, Enter, vou fazer um outro círculo aqui do lado, e vou fazer um outro círculo aqui, cujo centro é o mesmo. Olha só, com o inferir desligado ou desabilitado, ele não aparece aquele quadradinho azul aqui no centro. Eu vou mover esse círculo aqui de lugar. Eu consegui mover apenas esse círculo, o outro continuou no mesmo lugar. Vamos tentar mover isso aqui, ó. Olha só, os dois vão juntos, porque nesse caso eu inferi restrições. Então esses dois círculos, eles são, na verdade, coincidentes. Ou seja, o mesmo centro desse tem que ser o mesmo centro desse outro. Então, quando eu movimento um círculo para um lugar diferente, o outro círculo vai junto, porque a restrição dele é que o centro seja coincidente. Tá? Então, isso seria a opção inferir. O snap e o grade são essas linhas que nós temos aqui. Ó. Estão vendo? Eu posso determinar a distância de uma linha para outra. Basta chamar o comando grade, basta digitar grade, Enter, e eu quero colocar a distância que está 10, eu vou colocar 20. Observe que ele aumentou a distância de uma linha até a outra. Esse é o grade. Se eu desabilitar a opção grade, ele já não aparece aqui na tela mais. Então isso vai depender se você gosta de trabalhar com essas linhas, é como se fosse um papel milimetrado, se você gosta de trabalhar com essas linhas na tela ou não. Essas linhas não aparecem na impressão. Então é importante ressaltar isso aqui. Bom, o snap seria o seguinte, eu vou chamar aqui o comando linha. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só, vou clicar na tela, tá? E o snap ele está configurado para caminhar a cada 10 unidades. Deixa eu só conferir isso. Para conferir, você vai clicar com o direito em cima do snap e vem em configurações. Olha só, o espaçamento do snap. O que é o snap? É como se fosse um imã. Tá? O deslocamento do cursor vai ser a cada 10 unidades. Então, aqui está marcado 10 unidades e o grade ativada, a distância de cada linha, de uma linha até a outra, é de 20 unidades, como você pode ver aqui, que foi aquela configuração que eu fiz com o comando grade. Se eu quiser voltar para 10, só digitar aqui 10, clica na linha de baixo, ele já muda automático, vou dar OK. Observe que agora mudou a distância entre uma linha e outra, tanto na horizontal quanto na vertical, é 10. E o snap é o deslocamento do cursor. Então, vou chamar novamente o comando linha. Olha só, vou clicar aqui. Ó, eu vou mexendo o cursor para o lado, ele vai pulando a cada 10 unidades. Se eu desligar a opção snap, ele já não pula mais. Olha só, eu consigo mexer com o cursor normalmente. Então, essa é a opção grade. Tá, seria o deslocamento, o grade não, o snap. O grade são as linhas. Mesmo eu desligando a opção grade, basta vir aqui e clicar em cima dele, mesmo desligando a opção grade com o snap habilitado, o deslocamento do cursor continua a cada 10 unidades. Se eu desligar o snap, já não tem esse deslocamento do cursor mais. Bom, outra opção que nós temos aqui é a opção orto. Seria o modo ortogonal. Para habilitar ou desabilitar, seria o F8, a tecla de função no seu teclado. Ou basta vir aqui e clicar aqui. O que o orto faz? Por exemplo, vou chamar o comando linha de novo. Eu quero fazer uma linha reta. Olha só, eu não consigo fazer uma linha reta. Tá? Ou fica muito complicado fazer uma linha reta aqui. Então, eu habilito a opção orto. E agora sim eu consigo fazer linhas retas ou na horizontal ou na vertical. A cada 90 graus seria. Entenderam? Então, essa é a opção orto. O polar, no caso,
ele não combina com o orto. Quando eu ligo o orto, o polar desliga. Quando eu ligo o polar, o orto desliga. As duas não combinam. Por quê? O polar seria para linhas com determinado ângulos. Vou clicar aqui com o direito em cima do polar e escolher a opção 30. Olha só o que vai acontecer. Vou chamar o comando linha. Então, vou digitar aqui na tela L, Enter, que é o atalho dele. O polar está ligado. Vou desligar o OSNAP, porque eu não vou precisar dele agora. Então, olha só. Cliquei na tela. Estão vendo esse pontilhado verde? É o polar que faz. A cada 30 graus, olha só, ele vai fazer esse pontilhado. Ó, 30, esse aqui é 60, 90, 120, aqui 150, 180, 210. Então, seria os graus, né? 30 graus, ó, 60 graus. Então, eu quero fazer uma linha a 30 graus. Então, eu coloco ele nessa direção, que está a 30 graus, e digito a distância que eu quero, que seria 50, Enter. Vou dar Enter aqui, pronto. Ele fez uma linha de 50 unidades a 30 graus. E quem faz isso é o polar. O OSNAP. O que o OSNAP faz? O OSNAP ele consegue encontrar pontos com precisão. Tá? Por exemplo, ele está desligado. Eu quero fazer uma outra linha, então comando o atalho L, Enter. Eu quero que essa linha comece exatamente onde termina essa aqui. Então, olha só, vou clicar aqui. Parece que está tudo correto. E vou fazer uma outra linha aqui. Deixa eu dar Enter para terminar. Vamos ver se deu certo. Olha só, não deu certo. Porque no AutoCAD a gente não trabalha com um olhômetro. O que é o olhômetro? Eu acho que é aqui que eu tenho que clicar. Você trabalha com medidas exatas. Olha a distância que tem aqui. Dependendo do tamanho do seu projeto, isso aqui vai dar muito errado lá no final. Tá? Então, no AutoCAD você vai trabalhar com medidas exatas e com pontos exatos. Para isso eu uso o OSNAP. Então, vou habilitar o OSNAP, vou chamar o comando linha de novo, L, Enter. Olha só o que vai acontecer, apareceu um quadradinho ali. Isso quem faz é o OSNAP. Ele está pegando o fim daquela linha. Eu posso clicar aqui e fazer a linha que eu quero. Vamos ver se deu certo agora. Eu posso dar zoom aqui, olha só, deu certinho aqui. Então, esse é o OSNAP. E nós temos o 3D OSNAP, que seria para objetos 3D. Nós temos também o rastrear objetos. O que seria o rastrear objetos? Eu estou explicando por alto, pessoal, porque a gente vai ver isso com mais detalhes em uma outra aula, tá? Por exemplo, eu quero fazer um círculo e o centro do círculo tem que ser exatamente no centro desse retângulo. Eu não tenho um comando que encontra centro de retângulos. Então, qual seria uma das opções? Fazer uma linha com o comando line, ou comando linha mesmo, line é no inglês. Olha só, com o OSNAP ligado, eu vou sair desse meio, que seria o meio dessa linha, até o meio dessa linha. Pronto. Chamo o comando círculo, o atalho dele é CI, Enter. Olha só, ele está pedindo aqui na linha de comandos, aqui onde está o cursor, para especificar o centro do círculo. Então, o centro do círculo é exatamente no centro, no meio dessa linha. Então, eu clico no meio e aí eu faço o círculo e depois eu venho aqui e deleto essa linha. Então, delete, pronto. Então, o centro desse círculo está exatamente no centro desse retângulo. Só que o que vai acontecer é o seguinte, para eu fazer isso aqui demorou muito, porque eu precisei fazer uma linha aqui, depois marcar o meio dela para poder encontrar o centro do círculo. Com o rastrear objeto, o rastreamento do snap do objeto habilitado, e o OSNAP também, os dois trabalham juntos, tá? Que seriam os pontos de precisão, o OSNAP aqui, que é o snap do objeto, fica mais fácil. Por exemplo, eu vou chamar o comando círculo, CI, Enter. Vou colocar o cursor em cima do meio dessa linha. Espero aparecer a palavra meio, mas não clico. Venho aqui do outro lado, espero aparecer a palavra... Opa, o rastrear objeto está desligado, aí não vai dar certo. Vamos voltar. Coloco o cursor aqui no meio, espero aparecer a palavra meio. Venho aqui também no meio. Olha só, ele vai fazer um pontilhado. Quando esse pontilhado encontra, que seria a interseção do outro, eu posso clicar aqui, que é exatamente o meio, o centro desse retângulo que eu estava procurando. E aí fica fácil. Outra coisa,
Outra coisa importante aqui é o seguinte. Eu quero começar um outro retângulo, mas o alinhamento dele tem que ser o mesmo dessa linha aqui. Então, eu vou chamar o comando retângulo, que é o atalho dele é hat, as iniciais de retângulo. Coloco o cursor aqui nessa extremidade, que seria o fim de uma linha. Espero aparecer a palavra extremidade, olha só, e vou puxando o cursor para baixo sem clicar. Aí, quando eu quiser começar o retângulo, posso clicar ali e faço o retângulo. Então, o mesmo alinhamento dessa linha aqui em X vai ser dessa aqui também. E quem faz isso é esse rastreamento do objeto aqui, tá? Do snap do objeto. O atalho dele é F11, basta apertar a tecla F11 no seu teclado, liga e desliga ele. O Dux nós não vamos ver nesse curso, que seria para objetos 3D. É quando você quer desenhar num plano inclinado, tá? Seria o 3D. A entrada dinâmica, que seria o F12 no seu teclado, a função, né, F12 no seu teclado, ele serve para, além de outras opções, por exemplo, quando eu ligo o Dynamic, se eu chamar o comando linha, observe que do lado do cursor nós temos algumas informações, que são as mesmas informações que aparecem aqui na linha de comandos. Tem gente que prefere trabalhar com F12 ligado e desligar a linha de comandos. Eu já prefiro trabalhar com os dois. Tá? Então, quando eu desligo o Dynamic aqui, observe que a informação do lado do cursor ela desaparece. Então, quem faz isso é o Dynamic, é a entrada dinâmica F12 aí no seu teclado. Outra opção que nós temos com a entrada dinâmica é que quando nós trabalhamos com coordenada relativa, para trabalhar com coordenada relativa, que nós vamos ver nas próximas aulas, você precisa colocar o arroba no teclado. E com o Dynamic ligado, você não precisa colocar o arroba e trabalharia com coordenada relativa sem problema. Nós vamos ver isso numa aula posterior aí. Depois nós temos aqui também a opção que seria mostrar ou ocultar a espessura de linha. Isso aqui é o seguinte, por exemplo, deixa eu mudar aqui, não recomendo fazer isso que eu estou fazendo aqui, mas só de uma forma bem rápida. Essa linha aqui é uma linha grossa, só que ela não está aparecendo aqui na tela como linha grossa, porque essa função aqui da linha de status está desligada. Basta habilitar ou ligar e as linhas que são grossas vão aparecer grossas aqui. Uma das formas de mudar para linha fina ou linha grossa seria através das propriedades ou através das camadas. Tá? Eu prefiro através das camadas. Em outros casos, casos extremos e que não apresentaria problema no projeto, eu mudaria por aqui. Tá? Então, porque para desenhar com linha grossa na tela, às vezes é meio complicado e carrega muito o nosso desenho, fica muito cheio. Então, eu desabilito essa opção, aparecem todas as linhas como linhas finas e quando eu terminar o projeto ou quando eu quiser visualizar, basta vir aqui habilitar essa função. Tá? E assim eu vou visualizar na tela as linhas que são grossas. Bom, vou deletar isso aqui então. Depois, durante o curso, vocês vão aprender a... Opa, pronto. Durante o curso, vocês vão aprender a fazer isso aqui, a deletar objetos, selecionar objetos. Tá? Vamos ver a outra função que nós temos aqui, seria mostrar ou ocultar transparência. Dentro das camadas, deixa eu chamar aqui o comando camada. Aqui, ó, dentro das camadas, você pode definir transparência para os objetos aqui, as transparências. Então, por exemplo, esse aqui, na camada 0, eu vou colocar uma transparência aqui de 50%. Pronto. Então, ele trabalha de 0 a 90. Eu vou desenhar aqui uma linha. Deixa eu terminar o comando. Olha só. E vou habilitar essa opção mostrar ou ocultar transparência. Não sei se você consegue ver a diferença. Deixa eu colocar isso aqui como linha grossa. Talvez fique mais fácil. Aqui, ó. Tá? Então, aqui, deixa eu desabilitar isso aqui, ó. Isso aqui ela está normal, sem transparência nenhuma, porque eu desabilitei a função. Mas aqui na camada dela, ela está com transparência. Aí quando eu habilito esse mostrar ou ocultar transparência, ela aparece, não sei se você percebeu aí, ela ficou um pouco mais clara. Tá? Então eu tenho a questão da transparência aqui. Então para habilitar ou desabilitar seria isso aqui. As propriedades rápidas, tá? Que chama QP porque vem do inglês Quick Properties. Quando você clica em qualquer objeto,
aqui aparecem algumas propriedades daquele objeto, como cor, acamado, tipo de linha, o comprimento da linha. Tá? Para cada objeto aparecem informações diferentes aqui. E se isso aqui estiver atrapalhando, basta vir aqui e desligar esse QP. E depois nós temos aqui o ciclo de seleção. Isso aqui é importante. Por exemplo, olha só, eu vou fazer aqui uma linha. Ó, vou fazer uma linha reta. Pronto. E vou fazer um retângulo aqui. Pronto. Então, aquela linha que eu fiz, ela está por baixo desse retângulo, porque eu coloquei o retângulo por cima. E eu quero selecionar só aquela linha. Eu não consigo, porque o retângulo está por cima. Quando eu clico, eu seleciono o retângulo inteiro. Uma das opções seria mover esse retângulo de lugar para poder selecionar a linha que ficou ali. Mas demoraria muito. Então, eu tenho essa opção, que seria o ciclo de seleção. Para habilitar ou desabilitar seria o Ctrl W. Quando eu habilito o ciclo de seleção, olha só. Se eu colocar o cursor aqui, tá? Se eu colocar o cursor aqui, ele vai pegar só o retângulo. Só que nessa região aqui, eu tenho um objeto em cima do outro, que seria a linha por baixo e o retângulo por cima. Quando eu posiciono o cursor ali, observe aquele ícone azulzinho ali que aparece do lado do cursor. Tá? Então, significa que eu tenho objetos sobrepostos. Então, eu tenho um objeto em cima do outro. Quando eu clico nessa região, aqui vai aparecer uma janelinha de seleção e vai me perguntar o que eu quero selecionar. Se é a polilinha, que é o retângulo, ou se é a linha que está por baixo. Então, eu vou marcar a linha. Observe, ele selecionou apenas a linha. E aí eu posso, se eu quiser, tipo, mover essa linha de lugar. Aqui, movi a linha de lugar. Então, quem faz isso seria o ciclo de seleção. Então, essas são as funções aqui da linha de status. E, além disso, nós temos outras opções aqui. E essas outras opções são as seguintes. Aqui nós temos o modelo. Quando eu clico aqui em modelo, ele vai para o paper, que são os layouts que a gente tinha conversado já, que eu já tinha falado sobre eles. Tá? E para eu voltar a desenhar aqui no modelo, basta vir aqui, onde está o cursor aqui, e clicar em modelo, ele volta para a tela normalmente. Aqui nós temos os layouts de vista rápida. Tá? Por exemplo, quando eu clico aqui, ele vai aparecer o modelo e vai aparecer os layouts. Então, como eu disse, eu posso criar quantos layouts eu quiser. Tá? E aqui vão aparecer todos os layouts e um pequeno preview aqui do layout. Então, basta vir aqui, clicar no layout, ele já vai direto ao layout. Para fechar aqui, basta dar ESC. Aqui, no caso, esse último aqui, seria os desenhos de vista rápida. Todos os arquivos abertos de AutoCAD, aqui, deixa eu clicar aqui, ó. Como eu só tenho um desenho aberto, ele vai mostrar um. Se eu tivesse mais desenhos abertos, que seriam os arquivos, ele mostraria todos aqui. E em cima ele mostra o que tem dentro dos cada layout e do modelo também de cada arquivo. Então, basta clicar aqui e ele já vai direto também para aquele desenho ou para o layout. Aqui nós temos a escala de anotação. Então, para trabalhar com a escala, nós vamos trabalhar aqui. Aqui nós temos a visibilidade da anotação. Então, por exemplo, quando trabalhamos com objetos anotativos, nós vamos ter uma aula específica disso. Os objetos anotativos seria o seguinte: eu preciso de um texto de 5 milímetros no papel. Qual deveria ser o tamanho aqui nessa tela desse texto, a altura desse texto, para ele sair de 5 milímetros no papel? E se for em escalas diferentes, por exemplo, escala 1 para 50, 1 para 100? Então, a escala de anotação acaba facilitando isso. Então, quando eu habilito isso aqui, que seria a visibilidade da anotação, dependendo da escala, ele vai estar visível aqui na tela. Nós vamos estudar isso também durante o nosso curso. Aqui eu tenho o adicionar automaticamente as escalas em objetos anotativos. Então, por exemplo, quando eu tenho um texto que pode ser um objeto anotativo, eu quero que esse texto ele apareça de 5 milímetros na escala 1 por 1, na escala 1 por 20, na escala 1 por 50, 1 por 100. Aí basta habilitar isso aqui. Nós vamos estudar isso com mais detalhes durante o curso. Aqui nós temos a alternância entre o espaço de trabalho, que é a mesma coisa que nós temos aqui, em cima, que eu já expliquei. Eu posso vir por aqui também, ó, clicando aqui e escolher a área de trabalho que eu quero naquele momento. Bom, o que mais eu tenho aqui? Isso aqui seria a posição da barra de ferramentas e janelas bloqueadas ou desbloqueadas. Então, por exemplo, deixa eu chamar a calculadora aqui. A calculadora é o Ctrl 8.
o atalho dele. Então a calculadora está aqui. Basta clicar nessa área cinza aqui e puxar a calculadora para onde eu quiser. Mas eu quero que ela fique sempre desse jeito aqui. Então o que eu faço? Eu venho aqui, eu quero trancar, tá? Que seria o cadeado, bloquear tudo. Então vou colocar aqui todas as janelas, bloqueado. Olha só, quando eu tento puxar essa calculadora para o lado, que seria essa janela da calculadora, eu não consigo, porque ela está bloqueada. Então, para eu conseguir agora, eu tenho que vir aqui, eu clico aqui, venho em todas e coloco desbloqueado, desbloqueei todas. E agora sim eu consigo puxar para o lado. Aqui nós temos a aceleração por hardware, tá? Seria bom que ela estivesse ativada. Aqui nós temos o isolar objetos. Então, por exemplo, eu clico nesse objeto aqui e peço para isolar o objeto. Então ele vai isolar esse objeto e todos os outros objetos eles vão aparecer em off. Não é que eu deletei o objeto, eles vão aparecer em off. Agora eu posso aqui ocultar, finalizar o isolamento de objetos. Então eu venho aqui, finalizo esse isolamento de objetos, pronto, voltaram todos os outros objetos aqui. Tá? Nós temos aqui também essa seta aqui, onde vão aparecer outras opções, que depois você pode estudar aí no seu computador. Tá? E por último aqui nós temos o limpar tela. Clicando nele, ele dá uma limpada aqui na sua tela para aparecer mais espaço para você trabalhar. Para voltar ao normal, basta clicar nele novamente e está tudo certo. Só voltando aqui à linha de comandos, tá? O Ctrl 9, o atalho. Por exemplo, aqui eu vou desligar a linha de comandos. Então, se você gosta de trabalhar com o dinâmica, a entrada dinâmica ligada, para as informações aparecerem do lado do cursor. Então, por exemplo, vou chamar aqui o comando linha. Olha só, a informação está do lado do cursor. Mas eu não tenho linha de comandos agora. Para eu voltar com a linha de comandos, basta colocar Ctrl 9. Pronto, a linha de comandos voltou. Então, essa é a tela gráfica do AutoCAD, que é a aula de hoje. Aprender um pouco dos recursos aqui do AutoCAD. E antes de terminar a aula, eu gostaria de comentar algumas coisas importantes aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Fechar essa calculadora também. Vou ligar a grade aqui. Bom, nós temos aqui, quando você quer salvar um arquivo, você pode vir aqui em Save, salvar. Tá vendo aqui? Posso clicar aqui. O nome do arquivo aparece aqui em cima. Como esse é o primeiro arquivo que eu estou abrindo e não salvei ainda esse arquivo, então ele vai aparecer com o nome de desenho 1. Mas se eu já tivesse salvo esse arquivo, por exemplo, apareceria o nome do arquivo aqui. Então, nesse caso, como eu quero salvar o arquivo, se já fosse um arquivo existente, ele não me pediria nada e salvaria as informações desse arquivo. Como é a primeira vez aqui, se eu pedir para salvar, ele vai abrir essa janela aqui do Windows e vai pedir para salvar o arquivo. Eu vou informar um nome para esse arquivo. A extensão sempre vai ser DWG, de arquivos do AutoCAD. E aqui eu vou escolher onde eu vou salvar esse arquivo. É importante que você saiba onde está salvando o arquivo, porque a próxima vez que você precisar do arquivo, você vai lá e busca o arquivo para poder abrir. Tá? Muita gente salva em qualquer lugar, depois não sabe onde está o arquivo. Deixa eu salvar com o nome desenho 1 mesmo. Eu vou salvar aqui na área de trabalho. Clico aqui em salvar. Pronto, vou fazer uma linha aqui. Eu fiz uma modificação então no meu projeto. Para salvar novamente, eu venho aqui salvar. Pronto. Ou senão eu posso vir aqui no menu de aplicação e clicar em salvar também. Ou senão eu posso digitar salvar. Pronto, quando eu digito salvar, observe que no AutoCAD 2012 eu tenho essa opção aqui do autocompletar. Você começa digitando o comando, ele já aparece aqui uma janelinha com todos os comandos com aquelas iniciais. Então você pode escolher por aqui, tá? Ou nesse caso, como ele já apareceu aqui no autocompletar, eu quero aceitar o salvar, dou Enter, pronto. Então vamos aqui novamente, salvar, pronto, ele já salvou. Estão vendo? Então ele já salvou, porque eu já tinha criado. Observe que aqui aparece desenho 1, que eu salvei ele com o nome desenho 1. Quando eu digito aqui salvar, essa opção salvar aqui, na verdade é o salvar como, quando eu quero
aqui em cima está escrito, ó, salvar desenho como? Quando eu quero salvar uma cópia do desenho já existente. Tá? Vou fechar isso aqui. Outra coisa aqui, quando eu quero abrir um arquivo, eu tenho aqui algumas opções. Basta clicar em abrir ou vir aqui em desenho, tá? E abrir. Ele vai abrir essa janela. Aqui eu tenho os meus arquivos de AutoCAD e eu tenho algumas opções do abrir. Eu posso abrir o arquivo inteiro, abrir somente para leitura, eu não poderia fazer modificações nele. Eu posso abrir parcialmente e abrir parcialmente somente leitura. O abrir parcialmente seria o seguinte, quando você tem um projeto muito grande, você quer abrir parte daquele projeto, você pode escolher a opção abrir parcialmente. E para terminar então a aula de hoje, nós temos aqui algumas funções no mouse, que eu vou explicar aqui. Deixa eu fazer um círculo aqui. Olha só, nós temos a opção Zoom. Essa opção Zoom é quando você rola a bolinha do mouse, que seria o scroll do mouse, para cima ou para baixo. Entendeu? Então, por exemplo, você fez um desenho com medidas exatas e ele está muito pequenininho aqui na tela. Está bem pequenininho na tela. Então, você pode rolar a bolinha do mouse, tá? E aí você dar zoom no arquivo. Na verdade, você não está alterando o tamanho do arquivo, apenas mudando o zoom. Tá? Aumentando ou diminuindo aqui a visualização dele, mas o tamanho continua o mesmo. Outra opção importante, outra coisa importante aqui. Por exemplo, eu quero visualizar esse desenho aqui de uma forma maior na tela. Mas eu estou com o cursor aqui no canto da tela e dou zoom. O que acontece? O desenho some da tela. Então, uma dica importante é colocar o cursor em cima do desenho, em cima da área do desenho que você quer visualizar, e aí só depois você rola a bolinha do mouse. Tá? Essa seria uma opção. Então, fica mais fácil. Outra opção que nós temos com o mouse seria o cursor. O cursor não, desculpem, o pan. Tá? Ele chama pan. Você aperta a bolinha do mouse, segura e puxa o desenho para cima, para baixo, para o lado. Você não está mudando o desenho de posição na tela. Tá? É como se você estivesse levando a tela inteira do AutoCAD para cima, para baixo. Então, isso fica fácil quando você quer trabalhar em partes específicas do seu projeto. Então, você vai dar zoom aqui, eu quero aqui, trabalhar esse pedacinho aqui. Ó. Você dá zoom e aí você pode mexer ele na tela, para cima, para baixo. Esse é o pan. Você vai utilizar com muita frequência também. A tecla esquerda do mouse serve para indicar o que está pedindo aqui na linha de comandos. Por exemplo, vou chamar aqui o comando linha. Olha só, especificar o primeiro ponto. Ou você pode digitar ou clicar na tela, mas para clicar na tela você vai clicar com o esquerdo do mouse. O direito do mouse, ele tem algumas funções diferentes dependendo de quando ele é acionado. Então, por exemplo, deixa eu sair desse comando. Se não tiver nenhum comando sendo executado aqui, se você clicar com o direito, ele vai exibir um menu, conforme você pode ver aqui, ó, repetir linha, entrada recente, área de trabalho, isolar. Agora, se ele estiver dentro de um comando, por exemplo, o comando linha, L, Enter, olha só, ele está pedindo o próximo ponto aqui na linha de comandos. E eu vou clicar com o direito. Então, eu tenho a opção Enter, que seria a mesma coisa do Enter do teclado. Tá? Posso cancelar, entradas recentes. Então, ele muda, o direito do mouse ele muda dependendo de quando ele for acionado, se dentro de um comando ou se fora de um comando. E nós podemos atribuir algumas funções também para o botão direito do mouse. Basta você entrar no comando opção, que seria OP Enter. Você vem aqui em preferência do usuário e aqui você vem em personalizar o botão direito. Então, por exemplo, se eu quiser ativar o clique com o botão direito sensível ao tempo, um clique rápido do direito do mouse ele vai aceitar como Enter. Já um clique longo, ele vai para o menu de atalho. Aí você pode definir aqui quantos milésimos de segundo. Tá? E aqui tem outras configurações também. Opa, não quero aceitar isso aqui não. Então deixa eu desmarcar isso aqui, vou deixar o padrão do AutoCAD. Bom, ok. Então essa seria as funções aqui do mouse. Bom, e com isso a gente termina então a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar
lá no blog, que é o www.cadtube.com.br, e na página de fórum você pode postar a sua pergunta lá, que eu respondo todas as dúvidas referente a essa aula e outras dúvidas também que porventura você tiver. Então, um abraço e até a próxima aula.